descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. E olha só, gente, já tem reunião marcada da governadora Raquel Lira com os prefeitos eleitos. Não é isso, Mário? Bom dia. Isso mesmo, Laís. Bom dia, né? Conforme a governadora anunciou ainda aqui em Caruaru, no domingo passado, né, ela reúne os prefeitos para bater um papo, né, e também ouvir deles, né, o que eles estão pensando e apresentar orçamento do Estado e tal. Essa reunião vai acontecer no próximo dia 22 de novembro, ou seja, passado o segundo turno. Tem algumas cidades que ainda estão aí na disputa do segundo turno, né, e aí ela vai conversar com os 184 gestores, né. Raquel fez isso quando assumiu e agora vai novamente reunir os prefeitos e prefeitas eleitos aí para explicar, né, os projetos implantados pelo governo do estado nas cidades e também o que é que ela pensa aí, né, para um futuro próximo. Lembrando que alguns prefeitos e prefeitas são novos, então a Raquel prepara também esse caminho para isso. Esse vai ser o primeiro momento, sabe, né, com algumas gestoras e gestores aí, alguns são conhecidos, né, porque muitos foram reeleitos, mas eu acredito que Raquel ela monta uma estratégia também para aumentar a base de apoio dela, principalmente nas cidades com a maior quantidade de eleitores, né, a maior quantidade de habitantes. E Raquel foi muito bem no interior, né, com os prefeitos e prefeitas, mas ainda é uma situação que preocupa da região metropolitana. Ela elegeu mais ou menos 90 prefeitos, né, que são apoiados diretamente por ela. O restante aí foi de pessoas ligadas a João Campos, mas se você olhar direitinho, Laís, mesmo com Raquel tendo a maior quantidade de municípios que sob a influência dela, João Campos ele tem uma influência em municípios com a maior quantidade de eleitores. Então é isso que a governadora vai tentar mudar, né, de olho já na eleição de 2026. Porque por mais que a gente olha, a eleição acabou agora, mas os olhos estavam voltados para Caruaru, a governadora saiu vitoriosa junto com o prefeito Rodrigo, né? E agora os olhos vão se voltar para outros municípios, né? Porque se você olhar, por exemplo, o Recife, que é a região que exerce mais influência de votos, né? Porque a maior quantidade de votos está na região metropolitana, o candidato de Raquel lá foi muito mal, né? Acabou ficando na 4ª posição, e isso diz muito, né, sobre a avaliação que a governadora tem na região metropolitana. Agora ela vai ter muito tempo, né, para reverter essa situação, porque a próxima eleição é daqui a 2 anos, então Raquel vai ter um ano inteiro aí de governo agora, né, para trabalhar isso, né. Tem alguns meses desse ano, vai ter um ano todinho, e aí o ano de 2026 é quando começam para valer as especulações sobre as eleições, né, e os fatos. E aí o governo fica meio travado porque é aquele ano eleitoral. Também os palanques que vão ser montados nacionalmente. Mas um recado que o eleitor deu, Laís, nessa eleição municipal é que a eleição municipal ela é formada por características municipais. Veja, vários líderes nacionais que se posicionaram não foram bem em algumas cidades. Por exemplo, aqui em Caruaru, Bolsonaro tinha um candidato, que foi Fernando Rodolfo, não foi bem. Zé Queiroz tinha o apoio de Lula, né, que declarou votos, inclusive nos últimos dias do guia eleitoral. Lula apareceu no governo, também não foi bem. O deputado federal Nicolas, né, que é um deputado de direita, ele pediu aos conservadores que não votassem no PSD de Gilberto Kassab. Que foi um partido que saiu gigante dessa eleição. Foi o maior partido, inclusive desbancando depois de décadas o PMDB, né, o antigo MDB, que é o antigo PMDB, que hoje é o MDB. Então o eleitor não tem mais um voto de cabresto, principalmente na eleição municipal. A eleição municipal é uma particularidade muito dele. Você às vezes vê um eleitor de esquerda, por exemplo, que vota no de direita ou o contrário, mas é porque ele gosta do candidato, ou daquela chapa que foi montada, ou não gosta de uma aliança que foi firmada numa cidade local, ou ele ficou com raiva de alguma coisa que aconteceu com ele, na rua dele. Então é um voto muito particular. E foi um movimento muito criticado, inclusive, né, pelos líderes de direita, a história do Nicolas. Então o povo não é mais isso, olha, votem em quem eu mandar, votem em quem eu pedir. Então o eleitor bolsonarista, por exemplo, ele muito, em parte, votou em Rodrigo Pinheiro, aqui em Caruaru, porque ele não se identificava com o outro lado. Mas também Rodrigo teve voto de eleitores de esquerda, de eleitores lulistas,
Porque essa discussão ideológica, ela não cola nas cidades que tem um eleitor que está mais livre, digamos assim. E como eu disse antes, veja, o eleitor de uma cidade, o eleitor de um município, ele vai muito pela situação local, ele vai muito por aquela situação da sua cidade. A cidade de Itacoaritinga, lá em São Paulo, que não é a nossa Itacoaritinga do Norte aqui, mas em São Paulo, o candidato lá, o prefeito lá, Edinho, ele é cotado, inclusive, para substituir a Gleisi Hoffmann no comando do PT. E ele colocou para a candidata uma secretária de saúde que teve várias denúncias contra elas, por exemplo, na questão da pandemia. E ele bateu o pé, inclusive com compra de respiradores, denúncia de corrupção, essas histórias. E ele bateu o pé e disse, olha, minha candidata é essa porque eu elejo quem eu quiser. Resultado, quando as urnas abriram, foi uma derrota acachapante que o candidato sofreu, não conseguindo eleger a sucessora. Então, mostrando mais uma vez que esse negócio de o eleitor vota em quem fulano ou fulana quiser é uma coisa que não existe na eleição municipal. A eleição municipal é decidida pelo como está o ambiente na cidade. E se o ambiente ele é favorável a quem está no poder, a tendência é que o prefeito ou a prefeita seja reeleito, como aconteceu, por exemplo, aqui na cidade de Caruaru, com o Rodrigo Pinheiro ganhando essa eleição, como aconteceu no Recife, com o ambiente favorável a João Campos e ele sendo reeleito já no primeiro turno, como aconteceu em Petrolina, com o Simão Durano sendo reeleito no primeiro turno, e também na cidade de Jaboatão. Então, algumas cidades que a gente coloca, né, Jaboatão, que o Mano Medeiros venceu, que quando a cidade, o pessoal está satisfeito, a tendência é que aconteça uma continuidade. E a cidade de Caruaru, Laís, ela tem tradição de reeleger prefeitos. Aqui a gente não tem uma tradição que o prefeito se candidate e ele não consiga a reeleição. Aconteceu com o Tony Gel em 2004, quando ele foi reeleito a primeira vez. Aconteceu com o Zé Queiroz em 2012. Aconteceu com Raquel em 2020 e agora com o Rodrigo Pinheiro. Só que essa eleição de Rodrigo teve uma pequena diferença com relação às outras reeleições, né? Raquel foi a primeira ex-prefeita que conseguiu eleger o que ela indicou, né? Porque Tony já em 2008, quando ele está saindo da prefeitura, ele indica Ivânia Porto perde a eleição. Zé Queiroz, em 2016, ele indica Jorge Gomes perde a eleição, mas agora Raquel apoia e indica Rodrigo Pinheiro, e Rodrigo Pinheiro vence a eleição. Então, o grupo de Raquel, ele é um grupo que está muito forte aqui no Agreste e também em outras regiões do estado, porque a governadora, ela conseguiu, inclusive, ressuscitar, digamos assim, o PSDB, que foi um partido que só saiu com 5 prefeituras em 2020 e agora saltou para 32 prefeituras em 2022. Tem uma prefeitura que ainda está numa situação subjúdice aí, que você até citou. São duas. Não, mas estou falando do PSDB. Que tem gente do PSDB, que esse número pode cair para 31, mas ainda a confirmar, mas são 32 prefeituras só do partido. Então o PSDB, ele hoje, numa situação que essa situação seja revertida aí, no mínimo, ele fica empatado com o PSB. Então mostra que Raquel é uma gestora que sabe, apesar desse jeito dela, né, que muita gente não entende às vezes como é que ela consegue articular, mas ela vai conseguindo aumentar a base. Foi assim aqui em Caruaru, quando ela foi prefeita a primeira vez e teve uma Câmara muito hostil no primeiro ano, mas depois ela conseguiu reverter. Na Assembleia, ela ainda vai ter um trabalho, né, porque o presidente da Assembleia hoje faz oposição a Raquel, mas ela tem tempo aí para trazer de volta, mas ela já conseguiu trazer muitos deputados aí para a base dela e praticamente ela não sofre derrotas nos projetos que precisa de maioria lá e aos poucos vai mostrando que sabe articular bem, principalmente ali com o presidente do PSDB, o Fred Ló, e também com o Rubem Júnior, naquela articulação junto a Eduardo. Eles conseguem montar uma base boa de prefeitos e aos poucos Raquel vai imprimindo um jeito dela de marcar território e de trazer aliados para a base. Muito bem, Mário. E você segue falando de política, porque hoje tem mais política dentro do Manhã Cidade, né? A cidade só, Lucas, mas daqui foi Joaquim Nabuco, né? Que está em subjúdice lá, porque o prefeito do PSDB ganhou. A prefeita do PSDB ganhou, mas ainda não levou, porque depende da confirmação do tribunal. E daqui a pouco, mais, né? Às 8 da manhã, né? Assim que virar aqui a rodar a vinheta, a gente vai receber aqui o Renata, o prefeito Rodrigo Pinheiro, quem bateu um papo aqui sobre a reeleição dele, sobre como vai ser o novo formato do governo, também se vai ter mudanças nas secretarias, se vai aumentar ou diminuir, o que ele pensa de uma nova gestão, falar sobre São João
Enfim, muitos assuntos aí, estaremos juntos aí com o prefeito já a partir de 8 horas da manhã. E às 11 horas, no estado de entrevista, o pessoal da bancada aqui, a Vitória, o André, o professor Marco Aurélio, recebem o vereador mais votado da eleição desse ano aqui na cidade de Caruaru, o Anderson Correia. Tá certo, Mário. Muito obrigada e vamos rodar a vinheta. O cafezinho. Vamos tomar um café.